Oi pessoal, nossa 20ª pré-aula. Hoje vamos continuar falando um pouquinho de funções implícitas e rapidamente passar por aproximações via funções a duas variáveis, né? Ou seja, a gente vai estudar polinômios de Taylor, pelo menos em primeira ordem, tá? Então, retomando aqui, né, o que a gente tinha visto da última vez é que eu dizia que y é dado implicitamente pela função f a duas variáveis, tá? Isso aqui no caso f é uma função a duas variáveis e y uma função real que depende da variável x. Eu dizia que y era dado implicitamente por f quando isso acontecia, e quando a gente tinha f diferenciável, eu conseguia derivar dos dois lados e explicitar a derivada da função y em termos das derivadas parciais de f, né? Então, já sabendo que y é uma função derivável, que a gente tem derivando dos dois lados aqui, vai dar del f del x calculada nesse ponto, vezes a derivada de x em relação a x, que é 1, mais del f del y nesse ponto, vezes a derivada de y em relação a x, que é exatamente y'. Do lado direito a gente tem um zero. Então, para conseguir isolar y', veja que é necessário que del f del y seja diferente de zero, tudo bem? Então, o que a gente sabe é isso, que se f é dado implicitamente, y é dado implicitamente por uma função f a duas variáveis, então, se y é derivável, é necessário que del f del y em cada um dos pontos dessa curva de nível, ou em cada um dos pontos do domínio da função dada implicitamente, del f del y seja não nulo. Então, o que a gente tem é bem interessante, é que isso também é uma condição suficiente, pelo menos do ponto de vista local, como a gente disse, e isso é o que está no enunciado do Teorema 1 aqui, né? Se você tem uma função a duas variáveis que é de classe C1 num ponto, onde ela vale zero, ou seja, o ponto x0, y0 pertence à curva de nível zero da função, e nesse ponto a derivada parcial em relação a y é não nula, então eu consigo escrever uma função y definida entre dois intervalos que contém respectivamente o ponto x0 e o ponto y0, de modo tal que essa função no ponto x0 vale y0, ou seja, f de x0, y0 é zero, e que em todos os outros pontos desse intervalo você também tem uma solução para a equação, ou seja, eu consigo descrever a minha curva de nível zero da função f como um gráfico onde y depende de x, se eu tiver a condição que a derivada parcial da f em y for não nula. É claro que isso não vale para todos os pontos da curva de nível zero, mas se a derivada del f del y é diferente de zero num ponto, então perto desse ponto eu tiro o y como função de x. Tá? Isso vai seguir basicamente do fato da função ser de classe 1 e, portanto, del f del y vai continuar diferente de zero numa vizinhança desse ponto. Demonstração é uma coisa um pouquinho delicada, a gente não vai fazer nesse curso, mas a ideia é essencialmente essa, né? Eu consigo tirar o y como função de x, e a fórmula para a derivada que a gente tem é exatamente a que eu escrevi na tela anterior. Tá? Se você tem uma função a três variáveis, você tem um resultado análogo, né? Tem uma função de R3 em R, um ponto da superfície de nível zero dessa função agora, e a gente sabe que se del f del z é diferente de zero, então eu consigo tirar o z como função de x e y perto desse ponto x0, y0, z0, e as derivadas parciais a gente consegue escrever dessa maneira. É bem tranquilo de ver aqui, né? Pelo menos se você já sabe que a função z é diferenciável, a gente vai ter uma expressão desse tipo, tá bom? E aí se eu derivo em relação a x dos dois lados, eu vou ter del f del x naquele ponto, vezes 1, mais del f del y naquele ponto. A derivada da segunda componente em relação a x é zero, porque agora x e y são independentes. E na terceira componente eu vou ter del f del z naquele ponto, vezes z' não, né? Estou derivando em relação a x, z depende de duas variáveis, então del z del x no ponto xy igual a zero. E aí, para conseguir isolar o del z del x, del f del z tem que ser diferente de zero, e o que o teorema está dizendo é que se ele for diferente de zero num ponto, e a função for de classe C1, então eu consigo fazer
isso, né? Isolar o z em função de x e y como uma função diferenciável, inclusive. Tá? O que a gente está fazendo na prática é ver quais são as variáveis livres e quais são as variáveis dependentes num sistema não linear f de x, y, z igual a zero, um sistema com uma equação e 3 variáveis. Tá? Vamos ver em casos concretos, esses eu vou deixar para vocês pensarem para a gente discutir na próxima aula. Pega essa função concreta e eu quero que você discuta em termos de cada ponto x0, y0 que está na curva de nível 0 dessa função, ou seja, o círculo centrado na origem de raio 1, eu quero que se discuta quando é possível aplicar o teorema 1 e para quais pontos x0 e y0 é possível tirar o y como função de x ou o x como função de y e determinar as derivadas y' de x ou x' de y quando for o caso. Tá? A mesma coisa eu vou pedir que você faça para essa função, olhando a superfície de nível, a curva de nível 0 dessa função aqui, e ver se ela se encaixa nas hipóteses do teorema e se você pode ou não, mesmo que ela não se encaixe no teorema, tirar o y como função de x ou vice-versa e ver se essa função resultante, caso seja possível, é derivável ou não. E a mesma coisa com a função a duas variáveis x3 menos y3. Tá? Lembrando, o teorema te diz que se for diferente de zero, a derivada parcial, você tira aquela variável em função das demais. Se a derivada parcial em y for zero, o teorema não garante nada, então pode ser que sim, pode ser que não, e é isso que eu quero que você explore, especialmente nesses dois últimos casos aqui. Tá? A situação seguinte é o caso da gente pensar num sistema com duas equações e 3 variáveis. Então ainda é um sistema possível, pode ser possível, mas indeterminado, se for possível. Ou pode até ter uma única solução, a gente vai ver exemplos, tá? Mas a ideia é discutir um sistema não linear com duas equações e 3 variáveis. Então, o que você espera é ter 1 grau de liberdade, no caso amigável, e a pergunta é, será que é possível descrever essa solução que tem 1 grau de liberdade usando uma das variáveis do sistema como variável livre? Por exemplo, a título de curiosidade, né, se você pega lá no exemplo anterior, x2 mais y2 igual a 1, eu não consigo descrever isso aqui globalmente, ou seja, todos os pontos, tirando o y como função de x ou x como função de y, mas cada pedacinho eu consigo. Tá? Então a ideia aqui é a mesma. Será que em cada pedacinho da minha solução eu consigo descrever um trecho da minha solução como duas variáveis em função da terceira? Sim ou não? Né? A condição aqui que aparece é que se eu quiser deixar o x como variável livre, tá? Determinar y e z, tem um parêntese sobrando aqui, desculpa, determinar y e z como função de x, o que eu preciso é que o determinante com as derivadas em y e z das duas funções a 3 variáveis seja não nulo num ponto que eu já sei que é a solução do sistema. Tá? Então, se esse determinante aqui for diferente de zero, eu garanto que x é uma variável livre, e, portanto, eu consigo escrever y e z, a interseção dessas duas superfícies de nível, como função de x, e consigo explicitar as derivadas. Tá? Aqui é um exercício mais ou menos fácil, também, de novo, regra da cadeia, né? Suponha que você tem x como variável livre, e, portanto, y e z determinados a partir delas. E o que eu quero é descobrir as derivadas de y e z a partir deste par de equações aqui. Tá? Também é super tranquilo. Como é que você faz? Deriva em relação a x cada uma das duas equações. Né? Então aqui eu vou ter del f del x no ponto, mais del f del y, estou omitindo ponto de aplicação, tá? Vezes y', del f del z vezes z' igual a zero. E derivando a outra, eu vou ter del g del x, mais del g del y vezes y', del g del z vezes z' igual a zero. E aqui as minhas incógnitas são exatamente y' e z'. Tá? Então eu posso pensar nisso como um sistema linear 2×2, que tem exatamente como matriz de coeficientes essas duas colunas aqui. Né? Então qual que é a condição para que um sistema tenha solução? O determinante da matriz de coeficientes que está aqui tem que ser diferente de zero.
tá bom? E aí, usando a regra de Cramer, por exemplo, você consegue tirar y' com a regra de Cramer como quociente desses determinantes aqui, né? Os coeficientes independentes são ΔF, ΔX e ΔG, ΔX. Vamos para lá com um sinal de menos, ele sai do determinante aqui, fica esse menos. E com a regra de Cramer a gente obtém essas duas fórmulas. O que eu quero dizer aqui é esse determinante aplicado no ponto x, y de x, z de x, o de baixo também, e para z' a mesma coisa, tá bom? Então esse é o tipo de coisa que a gente vai fazer e eu vou pedir para vocês tentarem trabalhar nessas atividades para discutirmos no próximo encontro. Como atividades aqui, a gente tem, por exemplo, esse sistema não linear a 3 variáveis, 2 equações. Então eu quero que você mostre para mim que a solução desse sistema é uma curva que passa pelo ponto 0, 1, 1. Isso é moleza, né? Basta substituir x, y e z e verificar que isso é satisfeito. Eu quero que você, sabendo que esse conjunto de solução contém esse ponto, mostre que essa solução é uma curva e diga como eu posso parametrizar essa curva, se é o x em função se o x e o y em função do z, se é o x e o z em função do y, ou se são y e z em função de x, tá? A mesma coisa você vai aplicar nesse outro sistema aqui, que é um sistema de equações dado por um dos exercícios da lista, o 2.4, se não me engano, da lista 6. E eu também quero que você estude isso aqui, que corresponde geometricamente à interseção de dois cilindros, tá? Esse cilindro em torno do eixo z e esse cilindro de baixo em torno do eixo y, tá bom? Então essa é a parte de funções implícitas que a gente vai abordar no próximo encontro. E vamos fazer também o estudo dos polinômios de Taylor de ordem 1. E para isso, eu comentei já nas aulas anteriores, mas a imagem ou gráfico do plano tangente a uma função diferenciável é exatamente o gráfico do polinômio de Taylor de ordem 1. O polinômio de Taylor de ordem 1 é o plano tangente. Então, o que eu peço nessa atividade para a gente se motivar é escreva o plano tangente da função ln de x mais y no ponto meio, meio, zero e use essa equação do plano tangente obtida para obter uma aproximação para ln de 0,9. Então, escolha x e y convenientes, cuja soma seja 0,9 e obtenha a aproximação. Nota que aqui você pode fazer isso de várias maneiras, né? 0,405, 0,504, 0,603, 0,45, 0,45, muitas opções. Você pode experimentar com cada uma delas e ver o que muda, se é que muda, tá bom? E aí no nosso próximo encontro a gente vai ver como estudar estimativas para o erro cometido nessa aproximação. Então, espero vocês no nosso próximo encontro e fiquem bem e bons estudos. Cuidem-se e até lá. Tchau, tchau, gente.